Olá, sejam bem-vindos a 2 em 1 Satanismo e Letras. Eu sou Juan e antes de falarmos sobre o tema de hoje, eu vou falar um pouco o que aconteceu para eu estar afastado do YouTube. O que aconteceu é que eu gravava esses vídeos com outro celular e esse celular deu problema. Então o que aconteceu é que eu não consertei esse celular, porque ele tinha uma câmera melhor do que aquela que eu usava antes. Então eu também não queria trazer vídeo de baixa qualidade aqui pro canal, né? Não fazia nenhum sentido. Então quando eu comprei outro celular, eu decidi, né, pegar um de câmera melhor e aí eu comecei a gravar de novo. Agora vamos ver, essa aqui é a primeira tentativa. Talvez não seja tão bom quanto o outro, mas acho que vai ser uma qualidade superior ao que o anterior tinha. Eu também vou pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Caso não forem inscritos, ativem o sino, vejam meus links na descrição. Eu tenho meu perfil de bruxo e oraculista e também o meu perfil de músico. Então, qualquer um dos dois aí, acho que pode lhe agradar para o que você precisar. Se você gostar de música eletrônica ou se você quiser algum trabalho mágico ou trabalho oracular. Você quem sabe, mas verifique aí na descrição porque os links vão estar aí. Há uns vídeos atrás eu fiz um breve comentário sobre vilões de quadrinho, algo assim, que os vilões sempre são vilões na perspectiva dele, não do herói. E aí eu acabei citando quadrinhos por sei lá o que, acho que foi só um comparativo. Mas esse tema que eu queria trazer para vocês é uma coisa bastante interessante e que tem a ver com quadrinhos, mas também, ao mesmo tempo, é muito mais vasto. Na verdade, é uma coisa muito mais antiga. É muito simples. O satanista, ele é um herói ou ele é um vilão? Ou quem sabe ele não é nenhum dos dois? Bom, primeiramente, o que é um herói? Um herói é um conceito, se eu não me engano, literário ou poético, que surgiu na poesia, naqueles contos gregos, romanos, nas mitologias, há muitos séculos e milênios atrás. A jornada do herói tratava-se dele se descobrir, de ele entender o seu lugar no mundo, de que ele deveria ajudar os outros, de que ele deveria lutar por uma causa, de que ele deveria defender os outros e bastante coisa. Então, um herói é aquele que age a propósitos nobres, que ajuda as outras pessoas e que a sua história não está apenas ligada a ele, ela está ligada a todo um coletivo. É só você ver os grandes heróis da história, de literaturas, de mitologias e, enfim, essas outras coisas. É só você ver a questão do Perseu, até um pouco do Prometeu também, dentro da Grécia, né? Ou do Aquiles, de Hamlet, ou qualquer coisa assim, sabe? Então, hoje em dia estamos muito mais adaptados com o esquema dos super-heróis. Isso devido, claro, à popularidade dos quadrinhos e dos filmes. Mas um super-herói nada mais é do que um herói com superpoderes. Poderes que estão muito além da capacidade humana. O que não é o que faziam os heróis ter esses poderes. O que fazia eles serem heróis era que eles encarnassem virtudes. E dessa forma, os vilões vinham para contradizer tais heróis. Eles vinham para ser a oposição. Se uma história quisesse falar sobre sacrifício em nome de um altruísmo, o vilão iria vir com o egoísmo, ele iria encarnar a virtude oposta à do herói. Enquanto o herói iria encarnar justamente aquilo e tudo seria uma jornada para a sua ascensão, para ele se autodescobrir como alguém altruísta, para ele se entender o que é o altruísmo e a importância de praticá-lo. A jornada do herói é um conceito muito antigo, mas que tem sido abordado até hoje e é uma receita que nunca fica velha. Visto assim, dando essa perspectiva, o que ou onde o satanista exatamente vai se enquadrar nessa história? Porque se um herói encarna virtudes, qual virtude o satanista vai encarnar? É muito simples, nenhuma. Desculpa, gente, o satanismo não é um lugar para heróis. O satanista não é um herói. E muito menos um super-herói. Mas também não significa que ele é um vilão. Ora, pois. Um vilão sempre vai ser um vilão pela perspectiva do herói. A partir do momento que colocam nossas virtudes como algo oposto às virtudes dessas pessoas que estão nos apontando, se é que me entendem, estão nos taxando de vilões, nós vamos ser vilões. Só que o vilão é justamente uma contraparte do que o herói está defendendo. Honestamente, ele está lá para combater, para provar o contrário disso. O satanista não está aí para provar nada. Ele simplesmente quer viver a vida ao próprio modo dele. Ele não vai encarnar virtudes, ele não quer ser um exemplo para outras pessoas, ele não quer encarnar algo e professar isto, a não ser que seja o próprio satanismo como um todo, a própria virtude das divindades que ele cultua. E ainda assim, eu nem vou dizer que isso é uma regra,
Porque o ponto do satanismo como filosofia e como religião é o seu aprimoramento. É o meu aprimoramento, o aprimoramento do satanista. Sou eu crescer e não necessariamente fazer os outros crescerem. Isso significa que um satanista não possa ter discípulos, que ele não possa professar algo, que ele não possa ser um sacerdote de algo? É claro que não. Mas eu tô falando que esse não é o foco da doutrina. Se você for um satanista individual que não fala pra ninguém isso, que simplesmente não conversa, que não tá nem aí pra essas coisas, tudo bem, sabe? Então, realmente tudo bem. Então, de forma muito geral, não tem por que a gente ser visto como herói. Por que a gente seria visto como herói? Porque exatamente haveria um desejo em, olha só, esse cara é um satanista, ele encarna todas as virtudes que eu queria seguir, e é esse cara, e só não. É sério, só não. Claro que isso não significa que sejamos vilões, do tipo, este cara, esta pessoa, a gente tem que evitar, não seja como ele é mau, ele é cruel. Não, claro que também não. Isso é um baita do mito. Então, visto dessa forma, eu posso afirmar aqui que, resumidamente falando, o satanista nunca vai se encaixar como um herói ou como um vilão. Porque, afinal de contas, o heroísmo e a vilania faz parte de uma história que não é a dele. É como se justamente o que eu estou falando. A história é sobre a virtude. A história é sobre a sociedade na qual ele está inserido. Um conto sobre um herói que encontra o seu amor não é um conto sobre o herói. É um conto sobre o amor. Entendeu o que eu quero dizer? E aí o vilão, claramente, vai ser alguém cheio de ódio, cheio de amargura e que simplesmente não valoriza o amor. Eu acho que é justamente o simbolismo da coisa, porque é uma história que a gente está contando, né? E heróis e vilões são questões de história. Então o satanista simplesmente não vai se encaixar como nenhum deles. Porque a história do satanista não é sobre virtude, não é sobre algo externo, não é sobre as outras pessoas, é sobre o satanista. Ou seja, ao meu ver, o que melhor se encaixa dentro do arquétipo é ele ser um anti-herói. E eu não falo um anti-herói no sistema de, porque aquele herói todo violento, aquele herói que fala palavrão, aquele herói que mata, porque não é isso que foca um herói. Acho que foi muito discernido por aí, difundido por aí, desculpa, de que heróis como os super-heróis como Capitão América, Batman, Superman, que tem a ética de não matar, é que realmente encarnam virtudes de um herói. Que heróis não matam, mas isso seria mentira, porque James Bond seria um herói, e James Bond mata. Existem outros heróis, como o Justiceiro, que alguns categorizam como anti-herói, mas é um herói de ação. É um herói de ação, gente. Ou então, outros, como o próprio Rambo, sabe? Rambo também é um herói. Então, assim, é o que eu tô dizendo. Heróis têm esse costume de ser altruístas, de sempre abrir mão da própria história para contar uma história sobre outra coisa, e não sobre ele. E se ele está contando algo sobre ele, é para falar de outra coisa. O satanista, quando conta sua própria história, ele está falando dele. Então isso é ser um anti-herói. Ele não se enquadra dentro das convenções do que é ser um herói, mas ele também não é um vilão. O anti-herói dentro de uma história, por vezes ele é seu próprio herói e seu próprio vilão. Isso porque a história se trata dele e não dos outros. Então ele não está se importando com as mensagens que ele vai passar. Ele só quer contar a sua própria história. Eu acho que o melhor exemplo que temos dentro do cinema é o próprio Deadpool, que é um personagem que eu gosto e que simplesmente é aquela coisa. Ele tá lá contando a história dele, ele não quer te dar lição de moral, ele não quer te fazer pensar sobre a vida. Não, ele só quer contar a história dele na moral. É isso. É contar as aventuras dele, é fazer um filme divertido, uma obra divertida, e é isso. Então, da mesma forma, o satanista encarna esse tipo de virtude. Ele não vai falar sobre alguma coisa. Ele vai falar sobre si. E se você quiser interpretar alguma coisa dessa história dele, então, show. Você captou uma mensagem, você captou alguma coisa, você teve algo a tirar disso. E é justamente o que o satanista faz. Ele tira um pouco de cada coisa daquilo que pode agregar na sua vida ou não. Então, é isso. O satanista, ele não é um herói, mas também ele não é um vilão. Ele está muito mais para um anti-herói. Aquele que você não precisa taxar nem de um e nem de outro. Você simplesmente precisa entender que estamos contando nossa própria história. Muito mais que contando, estamos escrevendo nossa própria história e vivendo-a também. E a única pessoa na qual nos importamos de que se importem com isso, de que realmente captem alguma lição dessa história toda, somos nós. Caso dê para realmente tirar um heroísmo disso, é ocasional. É alguma coisa acasual também. Não é uma coisa que é obrigatória. A gente não está falando por aí para justamente se gabar das coisas. Pelo contrário, a gente não se gaba de nada. Justamente é muito individual a coisa, então é uma vida individual. Lembrem-se disso e não achem que somos os vilões de uma história, muito menos que somos os heróis de uma história. Nós simplesmente estamos na história.
somos protagonistas de nossas histórias e figurantes nas histórias alheias. Isso quando não somos algum tipo de passatempo. Essa seria a palavra certa. Então, caso tenham gostado desse vídeo que foi bem diferente, curtam. Esse vídeo enfim, né? Eu vou acabar repetindo o que eu falei antes. Eu espero que eu consiga gravar uma boa com esse novo celular, porque a câmera dele não é tão boa quanto a do anterior e eu ainda vou me virar um pouco com ele, mas enfim. É o que eu vou tentar dar o meu melhor para trazer o conteúdo para vocês, ok? Então, Satã abençoe a todos. Até a próxima. Eu tava meio assim, da próxima vez vocês me veem um pouco mais ornamentado, com mais anéis, com essa coisa, mas hoje eu não tava muito afim. Enfim, é isso. Tchau.